você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar sobre inteligência artificial e como ela está sendo idealizada, planejada e de fato sendo executada no mundo de cyberataques, tanto no ataque quanto defesa. Mas não somente entender o que é essa tal de inteligência artificial e como ela está sendo posicionada em determinadas frentes de ataques em cibersegurança, mas a gente vai entender também a parte da defesa, que é o mais importante desse contexto, e melhor ainda, trabalhar o contexto de quem realmente entende a engenharia por trás dessas coisas todas. Obviamente, para mim é uma satisfação enorme estar podendo começar esse episódio aqui conversando com um membro sênior do I3E. Conhece o I3E? Não? Então deveria estudar um pouquinho mais. Que boa parte do que a gente fala de tecnologia da informação, engenharia e engenharia da computação, a gente se referencia muito ao I3E, que nada mais é do que um Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, né? Obviamente americano, mas que está aí há mais de anos, podendo trazer informação de muita qualidade. E com isso tudo eu vou contar com o Raul Costa. Raul, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você e com os nossos espectadores. Ok, bom, o I3E, o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, é uma entidade global, é uma entidade profissional, ou seja, os membros deles, do Instituto, são profissionais, não são empresas, e é a maior organização do mundo dedicada ao progresso da ciência para o benefício da humanidade. Então, o foco do I3E é avançar a ciência em benefício da humanidade. E ela é muito forte em várias áreas de ciência, tecnologia, engenharia, e, sobretudo, nessas áreas de engenharia elétrica e eletrônica, que está na origem do Instituto, existe uma quantidade enorme de grupos de trabalho, de pesquisas, publicações. O Instituto é o maior publicador tecnológico do mundo. Tem assim, centenas de publicações saindo, a todo dia sai uma publicação diferente. E, em especial, nessa área que a gente está conversando hoje aqui, cybersecurity, inteligência artificial, o Instituto tem uma participação proeminente, uma participação bastante dominante e procura, tanto no aspecto tecnológico puro, quanto no aspecto do emprego dessas ferramentas para fins econômicos, sociais, de desenvolvimento, procura avançar o progresso dessas ferramentas. Ok, como você já salientou muito bem, muito apropriadamente, não se trata... Inteligência artificial não é, a rigor, uma tecnologia nova. Ela veio se desenvolvendo ao longo dos últimos anos e atingiu agora um nível de maturidade e de aplicação que a colocou hoje na vanguarda dos desenvolvimentos, né? Das aplicações, dos desenvolvimentos. A rigor, tudo que a gente faz em computação, a gente faz através de algoritmos, né? Sim. São receitas que a gente aplica para que uma máquina desenvolva uma rotina e produza um certo resultado. A diferença mais importante que existe no caso da inteligência artificial é que, ao invés da gente explicar para o computador passo a passo como é que ele deve produzir o resultado, como é um algoritmo tradicional, os algoritmos de inteligência artificial, eles se caracterizam pelo fato de que você fornece, em geral, uma massa de dados para o algoritmo, e o algoritmo, através de entender o que deu certo e o que não deu certo, ele vai progressivamente se refinando, vai aprendendo e vai produzir o resultado através, seja de a gente dizer para ele o que está certo e o que está errado, seja ele exercitar no próprio algoritmo dele e aí obter algumas respostas que melhoram o desempenho dele na iteração seguinte. Então, em muitas aplicações convencionais, por exemplo,
É uma aplicação muito em voga, até recentemente, agora nos últimos anos, de inteligência artificial, na área de óleo e gás, por exemplo, fazer prospecção sísmica. Sim. Onde você, por exemplo, você entra com os dados sísmicos, os dados geológicos, e o computador, o algoritmo, ele vai comparando aqueles dados com os dados que ele sabe que no passado produziram áreas promissoras para óleo ou para gás. Então ele vai progressivamente aprendendo o que ele tem que procurar para gerar uma indicação de uma área promissora para prospecção. Então, isso é uma aplicação de inteligência artificial na área de prospecção sísmica de óleo e gás. Mais recentemente, agora nos últimos meses e último ano, assim, assumiu uma importância grande a tal da inteligência artificial generativa. Sim, é Que é um termo novo. que agora são os grandes modelos de linguagem que permitem você dialogar através de um prompt de pergunta, por exemplo, obter uma resposta do algoritmo em linguagem natural. Isso está por trás dos modelos mais famosos recentes, ChatGPT e os concorrentes que estão vindo aí, do Google, da Amazon, todo mundo está produzindo modelos generativos para entrar nessa seara, porque ela vai ter uma aplicação muito, muito grande, muito diversificada. Estão aparecendo novas funções, novas profissões. O pessoal está chamando de engenheiro de prompt, o cara que sabe. Nossa. O cara que sabe fazer a pergunta, pergunta. a produzir a resposta mais eficiente. E a integração disso com as aplicações do dia a dia, sejam aplicações comerciais, sejam aplicações de engenharia. Né? Então, essa evolução recente ela é muito disruptiva, ela é muito revolucionária e ela está trazendo um amplo novo campo para a aplicação da inteligência artificial e está começando a ser explorada agora. Então, a gente nem sabe dizer todas as possibilidades ainda. A educação é fundamental, né? Até porque você tocou num ponto que eu acho que realmente, eu sempre gosto de salientar, que a maior parte dos resultados que um agressor consegue obter quando ele consegue penetrar o perímetro de segurança de uma organização, existe uma alta probabilidade dele ter tido a cooperação voluntária ou involuntária de alguém dentro da organização ou que conhece dados da organização. Isso é o que se chama engenharia social. Né? Você obter por processos, quer dizer, às vezes pela ingenuidade ou pelo desconhecimento, pela não conscientização dos usuários, de que fornecer, às vezes, uma informação, você está facilitando o acesso. Então, a educação corporativa, o treinamento, a conscientização dos usuários quanto a questões de segurança é fundamental para você fortalecer e eliminar algum tipo de vulnerabilidade ligada a essa questão da engenharia social. Então, sim, educação. E fora isso, claro, educação, a cultura técnica, existe toda a questão do emprego envolvida aí, e por conseguinte, a educação ligada à formação profissional também é muito importante. Né? Existe toda uma questão com o progresso da inteligência artificial. Essa inteligência está penetrando em áreas, em funções que há pouco tempo atrás a gente achava que eram privilégios de seres humanos. Quer dizer, ela começou no mundo comercial com coisas repetitivas, né? Substituindo, às vezes, classificação contábil de documentos ou coisas assim. Mas hoje em dia, quer dizer, a inteligência artificial está substituindo ou complementando de alguma forma, mudando a função. Às vezes não é substituindo, às vezes é mudando a natureza da função. Por exemplo, no caso de médicos, exames de imagem de laboratórios, exames de imagem, tomografia, ressonância, hoje já está demonstrado que a inteligência artificial consegue
diagnosticar tumores, por exemplo, tem pesquisas muito recentes em câncer de mama. Tumores de mama são diagnosticados com mais precisão pelos algoritmos do que pelos médicos experientes que fazem. Por quê? Porque às vezes coisa pequenininha escapa do olho humano, do treinamento do profissional, e não escapa do algoritmo. O algoritmo consegue, através de se treinar, ele consegue se tornar mais eficiente do que o profissional para certas coisas. Então, veja, é muito difícil. É difícil saber. Fazer previsões detalhadas sobre isso. Mas uma coisa que também a gente precisa entender é o seguinte: a mesma tecnologia que está criando essas questões, ela pode ser aplicada para acelerar os processos educacionais. Sim, quer dizer, verdade. Então, a própria educação vai se beneficiar da introdução de inteligência artificial e, portanto, a gente pode prever que ela vai se tornar mais eficiente na medida em que ela empregue ferramentas tecnológicas mais poderosas. Então, eu sou otimista com relação a isso, no sentido de que, ao longo do tempo, talvez haja descontinuidades, talvez haja problemas para resolver no curto prazo, mas, ao longo do tempo, a gente vai ver os processos se ajustando e aprendendo eles mesmos a lidar com essa questão, né? Existem questões sociológicas importantes, né? Questão, por exemplo, hoje existe muita especulação sobre até que ponto a gente vai permitir que a inteligência artificial controle tudo, né? Sim. Existem sociólogos, antropólogos, cientistas políticos lidando com essa questão. Aqui mesmo, no momento eu estou conversando com você, eu estou em Israel. Então, aqui existe um historiador e cientista político muito conhecido mundialmente, que é o Harari. Sim. Noah Harari ele é um pesquisador, mas também é um cara muito midiático. Ele escreveu 3 livros best-sellers, absolutamente best-sellers, sobre a história da humanidade. Exato. E ele, ultimamente, ele tem dado muitas entrevistas sobre o uso da inteligência artificial, e ele tem alertado para os perigos da inteligência artificial como mecanismo de que a gente pode, se você perder o controle, ela pode começar a fazer coisas, vamos dizer, disfuncionais sob o aspecto da raça humana, coisas especulações desse tipo, né? Eu, francamente, não me considero a altura, quer dizer, o nível de raciocínio que essas pessoas têm é uma outra camada, que não é exatamente a camada em que a gente, nós que somos mais da área tecnológica, da área científica, tradicional, dessa engenharia, né? Não é a que a gente normalmente raciocina, mas eu fico fascinado de ler as especulações que eles fazem sobre isso e acho que são justas, são importantes de você ter, até porque os governos têm que definir as suas políticas públicas, né? Essa questão, por exemplo, da segurança e privacidade vis-à-vis inteligência artificial, que você mencionou logo no início. Existem, por exemplo, hoje existe toda uma área de defesa que está utilizando isso, quer dizer, essa área de cybersecurity, ela hoje em dia é instrumento de militar, instrumento de inteligência, né? Do ponto de vista do governo. Então, tudo isso está começando a gerar, e essas ferramentas que são geradas na tecnologia militar, são ferramentas ultra avançadas, que têm recursos ultra poderosos, elas acabam filtrando para o meio comercial. Em algum momento, elas acabam... Então, elas criam desafios ainda mais intensos para o meio comercial, para o meio civil, quando elas passam, quando elas invadem, quando elas transbordam para o meio civil, né? Então, a gente está olhando isso meio como, assim, sabe, aquele elefante numa loja de porcelana. Exato. Quebrar alguma coisa aqui. Não mexe não, senão qualquer coisa monta a loja inteira. Daqui a pouco o negócio está fora de controle, né? Então,
Mas isso é da natureza do próprio processo da ciência, eu acho. Né? A gente cria coisas que depois vão criar problemas, né? Resolvem certos problemas e vão criar outros problemas. A computação em nuvem. Bom, eu acho que a computação em nuvem ela é a resposta a um desejo de aumento de eficiência e de produtividade nos processos computacionais. Ela pegou uma porção de iniciativas que você tinha isoladas de servidores e tal, juntou tudo num centro de dados, e isso foi no primeiro passo, né? Sim. E num passo imediatamente seguinte, você virtualizou isso, quer dizer, você transformou, em vez de você ter vários computadorzinhos dentro de um centro de dados, você tinha, então, uma grande massa de servidores coordenados, em que você pode alocar pedaços dessa infraestrutura para desenvolver determinadas soluções, seja através de ceder plataforma para o teu cliente, seja ceder aplicação instalada lá dentro, então tem várias maneiras como você pode fazer isso. E aconteceu ao lado disso, seu lado, vamos dizer, técnico, né? O lado comercial disso é que apareceram logo os grandes candidatos a prestadores de serviço em escala global disso. Você ter a possibilidade de ceder, porque na medida que você repara o seguinte, na medida em que você fornece infraestrutura ou fornece serviços de desenvolvimento, ou fornece aplicações, você está permitindo que o sujeito utilize só o pedacinho que ele precisa. Enquanto que no passado a gente sempre tinha uma ineficiência estrutural. A gente sempre tinha que comprar muito mais do que ele precisava. Então isso deu uma produtividade muito grande. E hoje em dia você tem essa possibilidade, os grandes prestadores de serviço descobriram esse nicho. Até agora, recentemente, há poucos dias, faleceu um brasileiro, não sei se você acompanhou isso, que era funcionário do Google, que foi um dos pais vamos dizer, de certa maneira, um dos postuladores esse processo de criação da nuvem, dos centros de dados, um dos pais disso. Era um brasileiro que trabalhou na IBM tempo, trabalhou em vários locais e trabalhava recentemente no Google. Faleceu até de forma inesperada, mas está sendo aí, estão fazendo lá, festejando a memória dele como um dos pais dessa tecnologia no brasileiro, por coincidência. E é isso. A gente tem essa possibilidade e isso está sendo utilizado, né, hoje em dia largamente em todas as aplicações. Sim. Inclusive com misturas, você parte da computação feita no centro de dados, parte feita na borda, que chama, né, no edge computing, né, como Exato. se fala em inglês. Você tem várias combinações de arquiteturas para resolver determinados problemas. Então, a cloud computing deu um passo adiante na infraestrutura. Elas são muito mais, como os investimentos são muito grandes, você pode ter estruturas muito mais confiáveis, você pode ter segurança muito mais restrita, você pode ter várias possibilidades de você ter associada ao uso de cloud computing. Maravilha, Raul. Mas está explicado, está feita a sua contribuição. Agradeço demais, viu, Raul, pela compartilhar a sua ideia, a sua vivência. Eu acho que nos ajuda muito a abrir o pensamento e melhorar a nossa visão de possibilidades, né, sobre esse tema. Agradeço demais, obrigado pela sua participação aqui e até a próxima, viu? Foi um grande prazer, eu estou sempre à disposição e obrigado aí pela chance de representar o I3Es aí e falar sobre essas coisas. Muito obrigado. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Raul? Eu adorei, conheci o I3E, olha só, membro sênior, olha o nível da conversa, viu? Não é para qualquer um não. Obviamente vou deixar os dados de contato aqui do Raul na descrição desse vídeo para você poder encontrar ele, trocar uma ideia, enfim, evoluir mais aí nesse tema, que é compartilhando
esse tema e esse episódio, obviamente, a gente faz com que a gente evolua melhor a nossa discussão, beleza? Deixa um comentário aqui se você chegou aqui também, se você compartilha esse episódio e a gente se encontra lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?